quando nós falamos sobre avivamento, talvez um dos mais relevantes, biblicamente falando, que me vem à mente é o avivamento na cidade de Éfeso. A Bíblia registra que naqueles dias todos os judeus e gregos da cidade ouviram falar a respeito da mensagem do Senhor. Milagres extraordinários eram realizados naquele lugar. As pessoas começaram a se converter, quebrantando os seus corações, reconhecendo o Senhor e começavam a confessar abertamente, publicamente as suas más obras. Tamanho era o senso de arrependimento, de quebrantamento e desejo por ter a manifestação da glória de Deus sobre as suas vidas, sobre aqueles que praticavam ocultismo, magia negra, feitiçaria. Nós vemos a Bíblia dizendo que eles vieram e começaram a queimar os seus livros publicamente, e aquelas obras malignas, elas, se fossem comparar ao valor estimado de hoje, seria mais ou menos o equivalente a uns 3 milhões de reais. Algo extraordinário estava acontecendo naquela cidade. Pessoas se convertendo, a palavra do Senhor se difundindo. E quando nós pensamos em avivamento na nossa realidade, é exatamente isso que nos vem à mente. Nós queremos ver a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa igreja sendo completamente impactada pela glória de Deus, havendo conversões em massa, quebrantamento, arrependimento, as pessoas abandonando as suas más obras, as obras do inferno sendo golpeadas pelo poder, pela glória de Deus. Nós desejamos ver essa manifestação poderosa do Senhor no nosso meio. Mas sabe, queridos, antes de nós vermos essa manifestação gloriosa e poderosa de Deus no meio em que nós estamos inseridos, nós precisamos que essa manifestação aconteça dentro de nós. O instrumento que Deus usou para realizar essas coisas fantásticas ali na cidade de Éfeso foi o grande apóstolo Paulo. Mas antes de ele se tornar o avivalista Paulo, ele era um perseguidor, um homem com o coração endurecido, perdido nos seus próprios desígnios. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus e tudo mudou dali para frente. Uma experiência poderosa com o Senhor Jesus gerou avivamento em Paulo, para que então Paulo pudesse gerar avivamento em Éfeso, em todos os lugares que ele passou. Da mesma forma, queridos, se nós queremos ver a nossa cidade, a nossa família, a nossa igreja, a nossa realidade sendo mudada pela manifestação da glória, do fogo de Deus. Esse fogo de Deus precisa queimar dentro de nós. Paulo só pôde ser instrumento de avivamento porque antes ele foi alcançado pelo poder de Deus e houve avivamento dentro de Paulo. Meu querido, minha querida, nós precisamos assumir um posicionamento de mudança, de transformação, porque apenas pessoas transformadas podem ser usadas para transformar o mundo. Apenas aqueles que foram atingidos pelo poder de Deus podem carregar isso para que atinja outras pessoas. Nós temos que entender isso. Paulo abandonou todo o modelo de vida que tinha. Escrevendo aos Filipenses, ele disse essas palavras tão poderosas que eu quero ler com você. Ele disse assim: mais do que isso, no verso 8 do capítulo 3 de Filipenses, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Veja que havia abnegação, havia desprendimento, havia renúncia na vida de Paulo, para que então pudesse existir tamanho e tão poderoso avivamento. Sabe, que o avivamento que nós queremos ver no nosso meio, na vida das pessoas que nós amamos, começa não nelas, não nas pessoas, não nos pastores da igreja, começa dentro de mim, dentro de você. Nós somos o primeiro alvo que o Espírito Santo quer atingir para gerar mudança,
Paulo, quando foi ali impactado pelo poder, pela glória de Cristo, então o Senhor levanta Ananias como um instrumento de Deus sobre a vida dele para ativar esse avivamento, para começar aquele processo de mudança. E eu gosto muito do texto em Atos 9:17 em diante. A Bíblia diz assim: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Queridos, esse é o tempo da nossa visão espiritual ser recobrada. Esse é o tempo de nós voltarmos a enxergar o que realmente importa e tem valor e vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz então que imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor quer restaurar a nossa visão, quer que nós nos levantemos, nos alimentemos da palavra de Deus e vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Então não abra mão disso. Busque poderosamente a glória de Deus, incansavelmente, seja constante, vá em direção ao Senhor, para que a nossa visão seja recobrada, seja recuperada, para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. É necessário reconsiderar algumas coisas na nossa vida, renunciar a algumas coisas e permitir que o Senhor gere a transformação, o avivamento em nós. Nós precisamos nos inclinar para essas mudanças, porque apenas pessoas transformadas podem transformar o mundo. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva avivamento pessoal, interno, individual, para que esse avivamento transborde sobre você e através de você, alterando, transformando todo lugar onde você está inserido. Deus abençoe em nome de Jesus.